Item número 8, também decisão terminativa, é o projeto de lei do Senado número 39 de 2014, que altera a Lei 9.464 de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e da outras providências, para instituir a obrigatoriedade de reserva de vaga e espaço para o transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fim de transplante e tratamento. Autor, senador Vital do Rego. Relator, senador Valdemir Moca, pela aprovação do projeto em causa. Senhor presidente, o relatório, o projeto de lei do Senado, PLS número 39 de 2014, ele altera a lei 9.434 de 4 de fevereiro de 1997 para acrescentar dispositivos que visam a regular o transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de tratamento, de transplante e tratamento. O PLS confere prioridade ao transporte de órgãos e tecidos humanos em veículos de transporte de pessoas e cargas por via terrestre, aérea ou aquático, de órgãos públicos civis, instituições militares e de empresas públicas ou privadas. Para tanto, as transportadoras deverão reservar espaço adequado à acomodação do material na forma do regulamento, além de prever uma vaga de passageiro para integrante da equipe de captação e distribuição de órgãos que acompanhará o transporte do material. De acordo com o PLS, o transporte, quando feito em veículo de órgão civil público, de instituição militar ou de empresa pública, será gratuito, mesmo que o estabelecimento de saúde de origem ou de destino do material seja privado. Já o transporte realizado por empresa privada será a título oneroso. No caso de a instituição destinatária do material transportado ser pública, o pagamento será provido pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Nos demais cargos, o pagamento será feito: 1. De acordo com o estabelecido pelas partes, quando os estabelecimentos de origem de destino do material forem privados. 2. Pelo destinatário, quando este for privado e o estabelecimento de origem do material for público. O PLS insere dispositivo na seção 1 do capítulo 5º da Lei 9.434 de 1997, que trata das sanções penais em casos de crime por meio dos artigos 20A e 20C, que o projeto introduz nessa norma. São criminalizadas a recusa injustificada de proceder ao transporte de órgãos ou tecidos humanos destinados a transplante e tratamento, a conduta de deixar de reservar vaga ou espaço para o transporte do referido material e a de transportá-los em desacordo com o disposto na lei ou no regulamento. Segundo o ilustre autor do projeto, o senador Vital do Rego, hoje conselheiro do Tribunal de Contas da União, um dos desafios enfrentados pelo Sistema Nacional de Transplantes é o transporte de órgãos, tecidos ou partes do corpo captado em cidades diferentes daquele onde será realizado o implante ou o transplante. O projeto por ele apresentado busca dar respostas aos problemas enfrentados pelas equipes de transplantes no transporte do material, que hoje, em grande parte das vezes, depende de acordos informais e da boa vontade de passageiros em ceder a sua vaga para que o referido transporte possa ser feito. O PLS foi distribuído para ser apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
e pela Comissão de Assuntos Sociais, a quem incumbe a decisão terminativa. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, a proposição foi aprovada com uma emenda que visa corrigir a pena prevista no parágrafo único do artigo 20b, de forma que ela seja mais severa do que aquela prevista no caput do artigo. Análise. A matéria de que trata o PLS número 39 de 2014 encontra-se entre aquelas para as quais essa Comissão de Assuntos Sociais, segundo o regimento interno desta Casa, tem a competência de se manifestar sobre o mérito, uma vez que envolve proteção e defesa da saúde, artigo 100, inciso 2. Com relação aos aspectos de constitucionalidade e juridicidade, a CCJ já se manifestou de forma favorável ao projeto por não vislumbrar vícios na matéria e tampouco óbices regimentais da sua tramitação. No tocante ao mérito, reconhecemos a relevância da proposição para a saúde pública, uma vez que trata de introduzir no ordenamento jurídico a garantia que sejam priorizados o transporte de tecidos ou órgãos humanos para fins de transplante e tratamento e de integrantes da equipe de transplantes quando necessário. Sabe-se que o transporte tempestivo dos enxertos para transplantes é essencial para diminuir a perda de órgãos ou tecidos e para garantir que eles cheguem ao destino em tempo hábil de cumprir a sua finalidade e princípio, que é de salvar vidas. Sabemos da dificuldade de acesso aos transplantes e das longas filas de espera hoje existentes, que em grande parte são resultantes da escassez de doadores. Não se pode admitir que os órgãos doados não cheguem aos destinatários por dificuldades operacionais ligados ao transporte dos materiais. Assim, consideramos que o projeto inova o ordenamento jurídico ao estabelecer a prioridade para transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano destinados a transplante e tratamento de saúde e merece, portanto, nossa aprovação. No entanto, julgamos ser necessário aprimorar a proposição. A comissão que nos antecedeu já deu um passo no sentido do aperfeiçoamento da matéria, mediante a apresentação de uma emenda que efetua a correção das penas cominadas. Entendemos que, do ponto de vista do mérito e da técnica legislativa, também seja possível e necessário promover aprimoramentos. Atualmente, existe já um sistema operacional desenvolvido por acordo estabelecido entre o Ministério da Saúde, as empresas aéreas, o Comando da Aeronáutica e as empresas concessionárias de aeroportos, que visa garantir o transporte gratuito dos órgãos e tecido para transplantes dos respectivos integrantes das equipes de transplantes quando necessário. O referido sistema tem apresentado resultado bastante positivo. No primeiro semestre de 2014, segundo dado do próprio Ministério da Saúde, houve aumento de 86% no volume de órgãos transportados gratuitamente em relação ao mesmo período do ano anterior. Assim, cremos que a lei não deve introduzir inovações que coloquem em risco o sistema operacional já em funcionamento e que se tornou, inclusive, uma referência internacional. A lei deve dar a segurança jurídica necessária para que os acordos firmados tenham continuidade e para que as empresas aéreas tenham respaldo legal para cumprir o seu papel na priorização do transporte de órgãos e tecidos para transplantes. A nosso ver, a reserva prévia de vagas para fins de transporte de órgãos ou tecido para transplantes é medida que pode resultar em ônus excessivo para as empresas,
uma vez que elas estariam impedidas de comercializar tais vagas ou espaço, mesmo quando inexistir órgão ou tecidos a ser transportado. Cremos que a melhor solução é o sistema atual, na qual a Central Nacional de Transplante acompanha diuturnamente os voos e comunica às empresas em caso de necessidade de transporte do órgão ou do tecido, aqui chamado de enxerto. Assim, propomos que a lei determine a obrigação de dar prioridade ao transporte de órgãos ou tecidos para transplante dos respectivos acompanhantes, remetendo para o regulamento o detalhamento dos procedimentos operacionais necessários para viabilizar esse transporte. Nesse caso, para dar segurança jurídica às empresas, deve-se prever, para acomodação de material e de integrante da equipe de transplante, o eventual e necessário cancelamento de reserva de vaga de passageiro. Deve ser considerado como justa causa. Evita-se, assim, que recaia sobre a empresa sanções por violação de contrato de transporte. Também não concordamos que a lei obrigue a que o transporte seja feito a título oneroso, quando hoje ele é feito de forma gratuita, mediante acordo e adesão voluntária das empresas. Para contemplar as alterações julgadas pertinentes, apresentamos emenda substitutiva ao projeto de lei em face das alterações efetuadas. Restou prejudicada a emenda número 1 da CCJ. O voto. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei no Senado número 39 de 2014, nos termos da seguinte emenda substitutiva. E eu vou ler aqui, senhor presidente. É pequeno e a importância que ficou depois desse substitutivo. O capítulo 4 da Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 97, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 13A. Os órgãos públicos, civis, as instituições militares, as empresas públicas ou privadas que operem ou utilizem veículos de transporte de pessoas e cargas por via terrestre, aérea ou aquática, são obrigados a dar prioridade ao transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, para fins de transplante e tratamento e de integrantes da equipe de captação e distribuição de órgãos que acompanhará o transporte do material. Parágrafo 1º. O transporte previsto no caput será gratuito e coordenado pelo Sistema Nacional de Transplante, através da Central Nacional de Transplante, realizado de forma articulada entre o remetente, o transportador e o destinatário, nos termos do acordo firmado para esse fim, em tempo e condições adequadas para cada tipo de órgão, tecido ou parte do corpo, garantindo-se a qualidade e segurança, a integridade do material, conforme as disposições do regulamento. Parágrafo 2º. Constitui justa causa o cancelamento de reserva de espaço e de vaga de passageiro em virtude de lotação esgotada no veículo, realizada para fins do disposto no caput, o que isenta a empresa de responder por descumprimento de contrato de transporte. Parágrafo 3º. O disposto no caput desse artigo não se aplica às instituições militares quando as aeronaves, veículos e embarcações estiverem em missão de defesa aeroespacial ou engajadas em operações militares, conforme definido pelo respectivo comando da Força Militar competente. Artigo 2º da seção 2 do capítulo 5º da Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.
passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos 23A e 23B. As empresas e as instituições que se recusarem, sem justa causa, a fazer o transplante de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano para fim de transplante e tratamento, estando autorizado a fazê-lo nos termos legais, regulamentares ou contratuais, serão sujeitas a multa de 100 a 150 dias multa. Aí tem uma unidade que corresponde ao valor em real. E é considerado isso porque pode aumentar esses valores. Parágrafo único. Se da infração prevista no capítulo resultar a perda do material, a multa será de 150 a 360 dias multa. Artigo 23b. Transportar órgãos, tecidos ou partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento em desacordo com o disposto nesta lei ou no regulamento, terá uma pena prevista no inciso 23º do artigo 10 da Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977. Eu tenho aqui essa lei que diz o seguinte: o descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades e outras exigências sanitárias pelas empresas de transporte, seus agentes e consignatários, comandantes ou responsáveis diretos por embarcações, aeronaves, ferrovia, veículos terrestres, nacionais e estrangeiros. Pena vai de advertência, interdição ou multa, conforme a gravidade dos casos. Senhor presidente, eu ouvi o Ministério da Saúde, claro, o pessoal da saúde, o pessoal do Comando Militar ligado à aeronáutica, principalmente, às empresas de aviação civil. Eu tive contato com pessoas que, na prática, fazem esses transplantes. A verdade é que nós temos um modelo que funciona. Ele não é regulamentado. E, através dessas contribuições, eu fiz esse substitutivo, que me pareceu ser o mais equilibrado do que o proposto pelo nosso hoje conselheiro do Tribunal de Contas da União, senador Vital do Rio, porque eu entendi que essas coisas elas têm que ter o bom senso e as pessoas têm que ter parceiros nessa. E ninguém, eu não acredito que nenhuma empresa vai deixar de transportar um órgão, porque é importante que os senadores saibam que tem uma fila. Às vezes você tem uma doação e naquela cidade, naquele estado, o órgão não é compatível, porque precisa de uma certa compatibilidade. Eu falo com conhecimento pela minha formação. E às vezes você tem num outro estado uma pessoa necessitando daquele órgão e ele é compatível. Então aquele órgão tem que ir com muita urgência para quem está precisando. E aí precisa de uma cooperação. E eu não acredito que uma empresa ou a aeronáutica vai se negar a transportar, porque é claro que esse órgão tem que ser acompanhado de alguém da equipe do transplante, porque ele precisa ser adequadamente conservado, tem o tempo, de tudo isso. Eu penso que o nosso relatório contempla todas essas peculiaridades, porque eu ouvi, essa é a terceira vez que eu apresento um relatório tentando e ouvindo as pessoas e as partes envolvidas nisso aí. Esse é o relatório, senhor presidente. Para discutir, senadora Marta Suplicy. Prezado senador Moca, primeiro parabenizá-lo pelo cuidado apresentado nesse relatório, que já se percebia, e agora Vossa Excelência contou todos os detalhes de todos que foram procurados e puderam dar a sua opinião numa situação que é realmente extremamente delicada e urgente na maioria dos casos. Eu queria fazer primeiro uma pergunta. No seu relatório, acabou mudando de gratuito, de oneroso para o SUS e para o portador, se não fosse SUS, para gratuito. Eu queria saber por que essa mudança de Vossa Excelência. Depois eu faço outros comentários. Porque até hoje funcionou assim, senadora Marta. Ninguém nunca cobrou
para transportar órgãos. Então melhor, já está respondido. Então, eu não vejo por que, Claro. se tem funcionado, né? Muito Porque bom. tornar oneroso Sim. é aquilo que funciona gratuitamente. Muito boa resposta, contundente. E a outra questão, aí é uma ideia que me ocorreu. A FAB voa o Brasil inteiro, e muito mais do que os aviões de carreira, com muito mais facilidade de pouso, porque pousam em aeroportos militares. Foi pensada alguma possibilidade da FAB ter uma presença um pouco mais forte nessa situação de transplante de órgãos? Porque até os aeroportos deles facilitariam muito e muitas vezes também a questão de disponibilidade, né? Eles, na prática, são os que mais transportam. Eles já fazem isso? Já fazem isso. Tá, eles só pedem para retirar, porque às vezes eles têm uma operação militar que tem todo o envolvimento. Então, naquele momento onde estiver ocorrendo, aí não tem como eles disponibilizar aquela aeronave. Eles chegaram a me dizer, um voo em que esteja voando a própria presidente é prioridade de transportar. Quer dizer, eles dão prioridade máxima a isso. Só em casos de operações militares que aí eles não têm como cancelar, porque às vezes está no meio de uma operação. Foi a resposta. E ao ouvi-los, eu achei que me pareceu convincente. Eu acredito, senador, que Vossa Excelência pensou muito bem, porque se eles já o fazem e já tem essa prioridade, não tem por que ficar regulamentando isso daí. Eu a parabenizo, porque é um excelente projeto e que precisava de uma regulamentação ampla, e como Vossa Excelência fez. Parabéns, eu acho que todos nós aqui vamos aprová-lo com palmas. Parabéns pelo excelente trabalho. Senador Paulo País. Senhor presidente, de forma muito rápida, primeiro cumprimentar o nosso... senador Crivella havia pedido, solicitado antes, em seguida você... Senhor presidente, eu cedo minha vez, pode falar para aí. Eu vou ser muito rápido, obrigado, senador Crivella, só cumprimentar tanto o nosso sempre colega e senador e hoje o ministro do Tribunal do Conta, Vital do Rego, pela iniciativa, como disse bem a senadora Matos Suplicy, que vem regulamentar uma operação de alto nível e de alta complexidade e delicadeza, que é o transporte de órgãos. Cumprimentar o senador Moca pela melhoria que ele fez no projeto. Que quando a gente está debatendo, discutindo aqui uma lei que vai salvar vidas, isso não tem preço. Por isso que eu concordo tanto com a explicação que ele deu à nobre senadora Marta Suplicy. Para mim também foi uma curiosidade importante, que ficou claro a participação da nossa querida Força Aérea Brasileira, que tem se dedicado, eu diria, com o maior carinho para o transporte de órgãos. Enfim, é só isso, senhor presidente. Cumprimentar tanto o nosso relator, Waldemir Moca, pela precisão cirúrgica, ele como médico, ao elaborar a sua proposta final, como também o senador Vital do Rego. Senador Crivella, em seguida, o senador Benedito de Lira. Senhor presidente, na linha dos meus colegas, eu quero parabenizar o senador Moca e o povo do Mato Grosso do Sul, que mandou para a nossa casa um médico capaz de não apenas pedir um relatório à consultoria, mas se devotar diligentemente a ouvir as partes e construir um projeto da maior importância para nós. Vale a pena também, senhor presidente, aqui alguns comentários. Nós somos uma civilização cristã e é de se admirar que faltem doadores na sociedade brasileira. Aliás, a Bíblia começa com uma lição interessantíssima, que é a criação da mulher da costela do homem. Tem 3 pontos importantes. Primeiro, é que a doação de um órgão, já preconizada milhares e milhares de anos atrás. Segundo, é anestesia, porque Deus fez Adão dormir num sono profundo. Terceiro, senhor presidente, é porque ele não tirou nem um pedaço da cabeça nem dos pés, foi da costela para que fôssemos iguais. E a humanidade sempre
tratou mal as mulheres. Por último, uma lição que muitos homens ainda precisam aprender é que para Adão Deus fez uma Eva, não foi 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. E a base da família é sempre boa de rememorar aqui nessa casa. Então, eu acho que nesse momento e nesse projeto, nós temos muitas lições a rememorar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Saulo Guerreiro. Saulo Benedito. Senhor presidente, somente um projeto dessa espécie, e foi muito bem iluminado o presidente da Comissão de Justiça e, posteriormente, aqui da Comissão de Assuntos Sociais, em designar o senador Moca como relator dessa matéria, até porque ele não só tem assiduidade, competência e responsabilidade, mas ele tem, acima de tudo, conhecimentos no que diz respeito a essa matéria. Isso é um projeto meritório. Agora, o que precisa, na minha opinião, eu conversei aqui com o senador Moca, é que nós deveríamos ter mais divulgação, campanhas educativas no que diz respeito à doação de órgãos. Porque nós temos, por exemplo, diariamente, algumas centenas de mortes inesperadas. E que nós, nos bancos de órgãos, há deficiência. Milhares de pessoas estão nas listas, nas filas, aguardando um rim, um fígado, um braço, uma perna. Bill, e coisa que o valha. Bill, só para acrescentar, são 50 mil brasileiros que morrem por ano nas estradas e 50 mil que morrem nos crimes. 100 mil brasileiros. Se você dividir isso por 365 são dias dos anos, são quase 3 mil. 3 mil pessoas. Então, ou 300 o que precisa, na verdade, é exatamente isso. Quer dizer, o relatório do senador Moca está completo. Até porque ele é um abnegado, é um conhecedor profundo, é médico. 300 pessoas por dia, Bill, desculpa. E fez esse relatório que eu quero cumprimentá-lo, ao mesmo tempo que cumprimento o ex-deputado, aliás, senador e ministro Vital do Rego, pela lucidez na apresentação desta matéria e deste projeto. Queria só fazer uma observação. É da maior importância que um projeto dessa qualidade tramite com rapidez nesta casa. E não passe mais anos para que ele possa chegar ao plenário do Senado Federal. Então, ele é terminativo nesta comissão. Então, nesta comissão terminativa, era interessante que nós pudéssemos pedir um regime de urgência no momento da aprovação da matéria, para que ele possa chegar no plenário do Senado Federal uma matéria desta importância que vai trazer inúmeros benefícios para a humanidade. Então, eu queria cumprimentar o Mota e, ao mesmo tempo, fazer essa solicitação, se possível, presidente, Vossa Excelência, a conduzir esse processo de chegar ao plenário do Senado Federal com a rapidez necessária pela que a matéria representa. Muito obrigado. Senadora Ana Ângela Lides da Mata. Presidente, para também ressaltar a importância do projeto, não é à toa que é de um médico para um médico, do senador Vital do Rego, que também é médico, e a relatoria do senador Moca, que tem se revelado sempre um senador muito dedicado às suas relatorias e faz modificações que realmente equilibram e melhoram o texto do projeto original. Então, quero parabenizar o senador Moca, que tem, nestas questões, ainda mais sido absolutamente dedicado a esta comissão e à causa da saúde pública no nosso país. E ressaltar também que a nossa comissão soube entender o sentido geral da importância desse projeto ao ressaltar a necessidade de nós chamarmos a atenção do povo brasileiro para a necessidade de mais doações, de mais doadores. Realmente, essa é uma grande questão e a divulgação, a promoção desse projeto deve ser amplamente divulgado justamente para que nós possamos estimular a doação de órgãos e poder fazer avançar a luta daqueles que necessitam de transplante no Brasil.
Agradeço, senadora Mata, senador Moca. Só dois comentários. Primeiro, senhor presidente, a gente precisa fazer o mérito da contribuição, principalmente das pessoas que estiveram, né? Eu apenas acolhi as sugestões, pessoal da Casa Civil, pessoal do Ministério da Saúde, da Aviação Civil, da Aeronáutica. Então, é preciso registrar. Essas pessoas contribuíram para que o relatório tivesse esse texto. Em segundo lugar, é importante dizer, esse ano, o número de doações, eles diminuíram. Infelizmente, o número de doações tem caído esse ano. Então, é fundamental que a gente aproveite também para dar visibilidade e estimular campanhas no sentido de que... Porque as pessoas, desde que a família, a pessoa às vezes é doadora, ela deixa por escrito, mas se a família não concordar, mesmo tendo autorização, a doação ela não é concretizada. Então, é preciso estimular a doação desses órgãos. Então, eu queria registrar isso. Com esses senadores, nós temos 10 senadores, ainda falta um. A votação dessa matéria fica adiada pelas mesmas razões das anteriores. Há sobre a mesa o requerimento do senador Paulo Paim, num consórcio produtivo com a senadora Ana Amélia, de adiamento do requerimento número 14 dessa comissão, de forma que seja incluído mais um convidado, que é o doutor Ricardo Romiti, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O senador Paulo Paim deseja... Senhor presidente, de forma muito rápida, a senadora Ana Amélia está numa missão no exterior, a convite, inclusive, do governo, da senadora Cátia Abreu, e ela só pede, e aqui eu fui signatário do requerimento dela, que o doutor Ricardo Romiti, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, seja incluído a participar da audiência pública já aprovada por nós. E aí ela diz, requeiro nos termos do artigo 9.361 do Regimento Interno Federal, o aditamento ao requerimento 14/2015 desta comissão, na forma que seja incluída esse convidado na referida audiência. É só isso, senhor presidente. É mais um convidado numa audiência que será marcada no momento que Vossa Excelência entender adequado. Em votação, o requerimento, senhores que aprovam, como se encontram. Aprovado. O senhor comunica que esse requerimento já está marcado para quarta-feira que vem. A audiência, objeto do requerimento em causa, está já marcada para quarta-feira próxima. Senhores senadores. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Já tem quórum para a gente votar a matéria? Tá? Já há quórum e, portanto, vamos proceder à votação dos projetos em caráter terminativo, pedindo apenas aos senhores senadores que, ao explicá-los, façam-no com brevidade para que não percamos o quórum que agora temos. Item número 5. Cujo relatório já foi lido pelo senador Marcelo Crivella, a quem indago se deseja fazer alguma explicação sobre ele. Senhor presidente, é apenas para regulamentar o acordo entre trabalhadores e patrões em momentos de crise. É um projeto que tem o parecer favorável de todas as nossas comissões e essa é terminativa. É de autoria do senador Waldir Raupp. Vamos proceder, então, à votação. Com
relator. Eu acho que eu voto primeiro. Sim. Com o relator. Eu fui aquele acordo, aquela questão de assegurar que... Em votação, portanto, substitutivo, em turno suplementar, ressalvadas as emendas que existem. Os senhores senadores que aprovam o substitutivo responderão sim. Paulo Paim, como vota? Voto com o relator, senador Crivella. Sim. Senadora Regina Souza. Saiu. Senadora Ângela Portela. Senador Valdir Moca. Voto com o relator, voto sim. Senador Dário Berger. Lides da Mata. Crivella já votou. Elmano Ferrer. Voto com o relator, senhor presidente. Sim. Eduardo Amorim. Voto com o relator, qual parabenizo, senhor presidente. Sim. Benedito de Lira. Marta Suplicy. Com o relator. Vanessa Graziotin. Com o relator, senhor presidente. O projeto, o substitutivo foi aprovado à unanimidade. Consulto os senhores senadores se podemos repetir a votação que teve substitutivo nesse turno suplementar para a emenda número 2, que recebeu por igual parecer favorável. Os senhores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda. Em votação, a emenda número 1, em turno suplementar, que recebeu parecer pela prejudicialidade. Quem vota com o relator, vota sim para a prejudicialidade da emenda. Senador Paulo Paim. Com o relator, senhor presidente. Voto sim. Senador Moca. Voto com o relator. Sim. Dário Berger. Liz Samata. Marcelo Crivella já votou. Elmano Ferrer. Voto sim, senhor presidente. Eduardo Amorim. Benedito de Lira. Marta Suplicy. Com o relator. Vanessa Graziotin. Com o relator. Aprovado em tudo suplementar o substitutivo oferecido no projeto de lei, fica prejudicada a emenda número 1 e será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado para a ciência do plenário e publicação no Diário do Congresso. Agora, o próximo já foi lido, item 6. O item 6, que também já foi lido, tem por relator o senador Marcelo Crivella, a respeito do projeto da Câmara, número 52, de 2011, que dispõe sobre a reserva de habitações para idosos de baixa renda nos programas oficiais de produção de moradia. O relatório é pela aprovação do projeto de lei da Câmara, número 52, de 2011, na forma do substitutivo que apresenta. Em votação, o senador Paulo Paim. Acompanho o relator, senhor presidente. Voto sim. Moca. Sim. Sim. Dário Berger. Sim. Lides da Mata. Sim. Crivella já votou. Elmano Ferrer. Voto sim, senhor presidente. Eduardo Amorim. Sim, senhor presidente. Benedito de Lira. Sim.
Marta Suplicy. Com o relator. Vanessa Graziotti. Com o relator. Aprovado o parecer por unanimidade. Aprovada em turno único a emenda número 2, substitutiva do projeto, fica prejudicada a subemenda do senador Paulo Paim. A matéria vai a turno suplementar nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do regimento. Poderão ser oferecidas emendas no turno suplementar, vedada a apresentação de substitutivo integral. O item 8 do senador Vitaldo Rego, cujo parecer foi pronunciado pelo senador Rodrigo Moca, pela aprovação do projeto de lei, na forma do substitutivo que apresenta. Trata-se do projeto de lei número 39. Em votação substitutivo, os senhores senadores que acompanharem o parecer do relator votarão sim. Senador Paulo Paim. Eu, mais uma vez, elogiando o relatório do senador Valdemir Moca, eu voto com o relator. Sim. Senador Moca, como relator, já votou. Dário Berger. Voto sim, senhor presidente. Lídice da Mata. Com o relator, presidente. Marcelo Crivella. Elmano Ferrer. Com o relator, senhor presidente. Eduardo Amorim. Benedito Lira. Marta Suplicy. Vanessa Graziotti. Sim. Aprovado por unanimidade. Em turno único, a emenda número 2 da CAS, substitutivo ao projeto de lei número 39 de 2014. A matéria vai a turno suplementar nos termos do artigo 282, quando poderão ser oferecidas emendas no turno suplementar, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. Aprovado este projeto, então eu renovo o meu pedido, meu requerimento de urgência ao projeto. Nós consideraremos no devido momento que ainda haverá uma votação suplementar na forma